esse dia para que nós pudéssemos viver, para que nós pudéssemos buscar a face do Senhor, para que nós pudéssemos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Por isso te agradecemos, Senhor, e quando estamos aqui nessa manhã, nós te louvamos pelo descanso que o Senhor nos deu essa noite, pela saúde que o Senhor tem nos dado e por toda a provisão do Senhor, pois sabemos que o Senhor é o Deus provedor, que providencia tudo aquilo que nós temos necessidade. A Ti, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória. Mas queremos nessa manhã também orar por toda a família do pastor Francisco Carlos e da irmã Lizenir, que nesse momento estão, Senhor, enlutados por perder a nossa querida irmã Lisete. Senhor, nós te agradecemos por o tempo que o Senhor nos deu da companhia da nossa irmã e pelo privilégio de tê-la conosco. E te pedimos agora que o Senhor possa estar confortando, consolando, fortalecendo, Senhor, todos os nossos irmãos, toda essa família nesse momento. Oramos ao Senhor porque cremos que o Senhor é o único que pode fazer essa obra na pessoa do Espírito Santo. A Ti, Senhor, toda honra e toda glória, no nome de Jesus. Amém. Vamos estar cantando juntos com os nossos irmãos nessa manhã. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, o adoramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, o adoramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te
por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer E mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Amém. Nós estamos
nesse mês, né, que se inicia, dando início também a esse material da nossa convenção. E creio que alguns irmãos já passaram por aqui essa semana, já esteve adquirindo a sua revista, mas aqueles que ainda não adquiriram pode estar entrando em contato com os diáconos, né, e eles vão estar entregando aí na sua casa a revista para você poder acompanhar os estudos durante esse mês. Ou se não, se você estiver passando também aqui durante a semana, pode procurar a secretaria da igreja e estar adquirindo a sua revista. O propósito da nossa convenção é estar nos incentivando, né, através desses estudos, a multiplicação, né, a estarmos nesse processo de continuarmos levando as boas novas para que essa multiplicação aconteça através da igreja. Hoje estaremos estudando a primeira lição, e a primeira lição que nós vamos estar compartilhando com os irmãos, fala sobre o Espírito derramado sobre a igreja, os resultados, né, os resultados que isso implica desde que o Espírito Santo ele foi derramado sobre a igreja. E o texto áureo, né, que você pode acompanhar aí na sua Bíblia, encontra no livro Marcos, no capítulo 1, versículo 8, que está escrito assim: Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. São palavras de João Batista, quando as pessoas vieram para serem batizadas por ele. João disse: Eu batizo com água, mas virá alguém depois de mim, e ele batizará vocês com o Espírito Santo. Qual é o alvo, né, da nossa lição nessa manhã? É conhecer a doutrina bíblica do batismo no Espírito Santo, perceber, né, a importância do Espírito Santo no processo histórico da igreja primitiva e praticar a convicção da presença transformadora do Espírito Santo, que é fundamental na vida cristã, né? Então nós vamos pensar um pouco sobre esses aspectos e o que traz, né, para a igreja a presença do Espírito Santo desde que ele foi derramado sobre todos, né? Nós vamos pensar um pouquinho mais a respeito disso. Vamos estar pensando nessa manhã sobre o Espírito Santo como essa pessoa, né? Já que às vezes se divulga, né, se ensina o Espírito Santo como uma força ativa, como uma ação de Deus, mas o nosso conhecimento, segundo as Escrituras, é que o Espírito Santo ele é uma pessoa, ele faz parte da Trindade Santa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma pessoa que existe por toda a eternidade, que é um com Deus, que é um com o Filho. Então nós vamos estar pensando um pouco a respeito dessa pessoa e dessa ação dele através da igreja. Na introdução, o pastor, né, o Marcos Elias da Silva, que é quem escreveu esse estudo, ele vai dizer assim, e eu quero que você acompanhe. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, cumpriu-se a profecia de Joel, que está escrita, né, no livro do profeta, no capítulo 2, 22 e 29, que diz assim: E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos, as suas filhas profetizarão.
os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Olha essa promessa que está no Antigo Testamento, feita através de um profeta chamado Joel, que irá se cumprir, na plenitude dos tempos irá se cumprir. E qual é o teor dessa promessa? É que o Espírito Santo seria derramado sobre todos, sobre todas as nações. O profeta diz que seriam derramados sobre os velhos, seriam derramados sobre os jovens, seriam derramados até mesmo sobre os servos e as servas. Então, sem distinção de pessoas, sem distinção de classe social, o Espírito Santo viria e passaria a habitar na vida das pessoas. O autor prossegue: o próprio Senhor Jesus já os advertira: fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Está em Lucas 24. Quando todos ficaram cheios do Espírito Santo e saíram do cenáculo fechado para as ruas de Jerusalém, proclamaram com ousadia as grandezas de Deus, sendo que a maior delas é a salvação em Cristo Jesus. Olha que coisa interessante. Até esse momento aqui, os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, estão trancados em um salão, estão em oração, estão nessa expectativa, porque Jesus havia dito para eles, quando estava subindo às alturas após a ressurreição: não saia de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos, até que vocês recebam a promessa do meu Pai. Eles estão no cenáculo orando, estão com toda certeza amedrontados, porque o líder deles foi morto pelas autoridades daquela época. Mas quando eles recebem o Espírito Santo, quando o Espírito Santo é derramado, quando a promessa é cumprida na vida deles, eles saem agora, eles saem daquele ambiente e eles começam a anunciar o Evangelho, né? Com o objetivo de mostrar que aquele que havia sido morto, ele ressuscitou, e que ele agora traz salvação para todo aquele que crê. Então, esse é o principal foco de Lucas, quando ele diz que os discípulos agora, cheios do Espírito Santo, eles proclamam a grandeza de Deus a respeito da salvação em Cristo Jesus. Primeira coisa que nós podemos ver é que o Espírito Santo, ele traz então esse poder, essa ousadia para sairmos, né, desse estado de medo, de temor e partirmos para poder anunciar o evangelho da salvação. Aquele que havia sido crucificado e morto, mas ressuscitou com autoridade e poder. A partir daquele momento, o mundo seria impactado pelo poder de Deus. O evangelho seria proclamado em todos os lugares, até os confins da terra. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Estudaremos a seguir alguns resultados práticos da ação do Espírito Santo na igreja do Senhor. Nós estávamos aqui ontem falando sobre desânimo, e eu mencionei esse versículo que se encontra e que é o marco, né, na vida de todos aqueles que voltam o coração ou que são convidados por Deus a olhar para Ele. É que Abacuque, ele escreve essa declaração de Deus: o justo viverá pela fé.
E durante toda a história, é através da fé que as pessoas têm esse conhecimento a respeito de Deus, se aproxima de Deus e passa a ter uma vida com Deus. Então vamos ver as implicações. Primeiro, o derramar do Espírito Santo e suas implicações bíblicas. O autor diz: ao analisar o contexto histórico, religioso e principalmente espiritual de tudo aquilo que aconteceu no dia de Pentecoste, iremos entender melhor, embasados na palavra do Senhor, os propósitos do derramamento do Espírito Santo. Ele vai falar sobre o contexto histórico e religioso. E ele diz assim: aquele era um momento de forte transição da lei para a graça. O judaísmo, enraizado nas tradições religiosas, nos costumes e no rigor da lei, era uma religião de aparência em que o exterior era mais importante do que a essência de vida diante de Deus. Quando fala sobre o judaísmo, está falando aqui desse povo que recebeu da parte de Deus a lei através de Moisés, ainda naquela trajetória indo para conquistar a terra de Canaã. Deus deu para esse povo as leis para que eles pudessem ser direcionados quando estavam nessa caminhada e quando entrasse, se tornasse uma nação em Canaã. Só que esse povo acabou pegando essa lei de Deus e interpretando essa lei de acordo com a sua própria necessidade e vontade. E no percurso da história, nós vamos ver que os judeus acabaram perdendo o foco do que era essa vontade de Deus para aquela nação. A lei que foi dada ao povo judeu mostrava para esse povo e mostra também para nós que nós somos pecadores e que pelas nossas obras nós não conseguimos ser justificados diante de Deus, que nenhum de nós conseguimos cumprir toda essa exigência da lei para ser justificado diante de Deus. E esse povo se tornou um povo religioso. Mas olha o que o autor diz: a graça trazida por Jesus apresentava um jugo suave e um fardo leve. Mais que uma religião, uma vida para ser seguida com espontaneidade, negando-se a si mesmo e carregando a sua cruz. O convite do Senhor Jesus é que a gente aproxime dele e que ele agora graciosamente vai nos dar a salvação. E que esse fardo, que no passado pela lei, pelas exigências da lei, era difícil de ser cumprido, agora em Cristo Jesus, com a graça, nós podemos colocar em prática e podemos praticar no dia a dia essa lei de Deus. Quero lembrar que a lei, ela é cumprida por Cristo Jesus quando nós pensamos em lei cerimonial. Todo aquele ritual que era praticado no Antigo Testamento, Cristo vem e cumpre essa lei. É por isso que Cristo, ele diz assim: não pensa que eu vim abolir a lei, mas eu vim cumprir. E ele cumpre através do sacrifício dele, através do derramamento de sangue dele, ele cumpre a lei cerimonial. E a partir de então, nós não precisamos mais nos preocupar com apresentar diante de Deus com sangue de ovelhas ou de bois ou de qualquer outro animal, com essa expectativa de sermos perdoados por Deus. Cristo cumpriu. Por isso que ele diz: eu não vim desfazer a lei, eu vim cumprir. Eu não vim abolir, eu vim cumprir a lei.
Mas Jesus também, ele cumpre aquilo que era exigido pelo próprio Deus, que é a justiça. Ele cumpre toda a justiça. Ele se coloca agora como aquele que é justo e a partir de então vai ser o justificador de todos aqueles que o reconhecem como Senhor. Qual é a lei que agora, na graça, nós precisamos estar olhando para ela e com todo um zelo buscarmos praticar no nosso dia a dia? A lei moral. Essa lei precisa continuar sendo observada. Na graça agora que o Senhor nos concede, na pessoa do Espírito Santo, nós vamos estar vendo, ele nos fortalece agora para cumprir essa lei moral. Jesus quebrou todos os paradigmas existentes, impactando a sociedade de sua época, ao trazer um novo ensino, o qual não se misturou com o judaísmo. Jesus marcou e mudou a história da humanidade, mas quando chegou à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Esse texto está escrito em Gálatas, capítulo 4, quando Paulo está tratando dessa questão da lei e da graça, e mostrando que agora nós estamos vivendo na graça do Senhor, nessa revelação sequencial de Deus através de Cristo Jesus. E agora nessa graça, o Senhor, ele convida para a família dele todos aqueles que quiserem ser filhos de Deus, se tornarem filhos de Deus e herdeiros da promessa. É para essas pessoas que o Espírito Santo vem agora fazer parte das suas vidas. É para essas pessoas que o Espírito Santo vem agora fazer morada. Por isso, a pergunta muitas das vezes que é feita, quando é que o Espírito Santo ele vem fazer morada em nós? Quando nós, está lá em Efésios, no capítulo 1, diz que quando nós reconhecemos Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo vem habitar em nós, fazer morada em nós, vem ser o selo da nossa redenção, vem ser esse selo que vai nos conduzir nessa caminhada até a vinda de Cristo Jesus. Dentro da lei era impossível nós cumprirmos as exigências de Deus, mas Cristo, ele cumpriu todas as exigências, nos justificou, nos fez justos e nos fez agora família de Deus. Por isso nós somos filhos, por isso ele nos incentiva a orarmos dizendo: Paizinho ou Papaizinho que está no céu, venha o teu reino e cumpra a vontade do Senhor nas nossas vidas. Segundo, o contexto espiritual. No Antigo Testamento, isso aqui é muito interessante quando nós estamos falando da pessoa do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo se manifestava ou se apossava de apenas algumas pessoas escolhidas por Deus, com vistas a alguns propósitos de sua parte. Quem eram essas pessoas? Eram reis, profetas, juízes ou sacerdotes. O Espírito se manifestava na vida dessas pessoas por um determinado tempo, mas quando terminada a missão, a tarefa ou o propósito, cessava a aparente manifestação. Então, no Antigo Testamento, Deus, na pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele apossava de reis, ele apossava de sacerdotes, ele apossava de juízes com uma tarefa muito específica. Se nós olharmos, no Antigo Testamento e pensarmos na questão dos reis, nós vamos ver um homem normal
que agora é apossado pelo Espírito Santo para reinar, que é Saul. Mas quando Saul ele deixa a palavra de Deus de lado e começa a fazer as coisas conforme aquilo que determina o seu próprio coração, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo deixa Saul. E agora o Espírito Santo se aposta de uma outra pessoa que vai ser rei, que é o Davi. Isso é tão interessante que quando nós estamos no Salmo 51, Davi vai fazer uma oração para Deus dizendo: não retires de mim o teu Santo Espírito. Porque ele viu que isso aconteceu com Saul. O Espírito saiu de Saul e agora um espírito maligno o atormentava. Davi está orando a Deus dizendo: não retire de mim o teu Espírito. É o que eu tenho de mais precioso na minha vida. E Davi ele continua sendo conduzido agora por esse Espírito e continua reinando no poder desse Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo é impossível alguém governar, é impossível alguém direcionar uma nação de forma correta. O Espírito Santo se apossou dos juízes para uma tarefa específica, Gideão, e todos aqueles que julgaram o povo na época dos juízes, eles tiveram esse poder de Deus na vida deles. Mas depois o Espírito Santo os deixava. O autor diz: ele ainda não habitava no ser humano como hoje. Algumas promessas, porém, da parte de Deus, pela boca de seus profetas e do próprio Senhor Jesus, afirmavam que o Espírito Santo viria para habitar em nossas vidas. Por exemplo, pela boca do profeta Joel, Deus anunciou: e depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os seus velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. E Jesus, ele diz: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece. Mas olha o contraste, Jesus diz: mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Quando Jesus está partindo para o Pai, depois da ressurreição, antes de acontecer a sua morte, ele conforta os seus discípulos dizendo: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou, mas o Espírito Santo virá, a promessa se cumprirá. E o Espírito Santo agora não virá apenas para apossar de vocês durante um tempo, mas o Espírito Santo virá fazer morada na vida de vocês. O Espírito Santo habitará em vocês. E nós vamos ver mais na frente um pouquinho essa palavra, né? Que é o conselheiro, o outro, o consolador. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre o que isso significa. Essa é a grande diferença. O Espírito Santo veio habitar em nossas vidas, guiando-nos a toda a verdade. Somos a habitação do Espírito do Senhor. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16. Ainda quero frisar essa questão de que Jesus disse: o Espírito virá, mas o Espírito não virá para todas as pessoas, porque o mundo não pode receber. O mundo não recebe porque não conhece. E por não ver, não acreditar, não buscar conhecimento, não pode receber. Mas a igreja do Senhor, ela conhece pelas Escrituras que o Espírito Santo é uma promessa, é uma pessoa que viria. E ao conhecer isso pela fé, nós cremos que o Espírito Santo ele veio e passa a habitar em nós. E qual é a certeza que nós temos que o Espírito Santo habita em nós? É que a partir do momento em que Cristo nos salvou e o Espírito Santo passou a habitar nas nossas vidas, nós passamos a perceber mudanças que de nós mesmos nós não teríamos condições
de fazer acontecer essas mudanças em nós. É o Espírito Santo que realiza. Então, nós cremos pelas Escrituras, nós recebemos o Espírito Santo e nós passamos como filhos de Deus, a ver esses resultados da vida do Espírito Santo em nós. É por isso que Paulo diz: vocês não sabem que vocês são santuários de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês. Ele está falando para os irmãos da igreja em Corinto. Nesse primeiro tópico, o autor diz: de que forma temos desfrutado da presença do Espírito Santo? Como é que você tem desfrutado? Como é que você tem percebido essa ação do Espírito Santo na sua vida? Ou você tem percebido essa ação do Espírito Santo na sua vida? A outra pergunta do autor é: sendo templo e habitação do Espírito, como temos consagrado nossa vida ao serviço do Senhor? Se o Espírito Santo habita agora em nós, como é que como tem sido a nossa vida a partir do momento que ele passou? Como tem sido a nossa consagração? Como nós temos nos separado para Deus e para o serviço dele? Você tem trabalhado para o Senhor desde que você foi encontrado por Cristo Jesus? Porque se o Espírito Santo habita em mim, habita em você, nós precisamos ver a mudança acontecendo na nossa vida e nós precisamos testemunhar dessa mudança que aconteceu na nossa vida para outras pessoas. Então, vocês perceberam a diferença que o Espírito Santo ele opera quando ele vem habitar em nós? Quando ele vem habitar em nós, nós não vivemos como os judeus viviam, apenas de aparência, apenas demonstrando uma lei aparentemente, apenas vivendo de forma legalista a religião. Não. Quando o Espírito Santo agora vem habitar em nós, ele faz mudanças dentro de nós. E com toda certeza, essa mudança interior vai se expressar exteriormente. Segundo ponto, o Espírito Santo e o crescimento da igreja primitiva. Isso é interessante. Lembra que eu frisei aqui na introdução do autor, quando ele diz o seguinte: que os discípulos estão amedrontados, mas quando o Espírito Santo vem, é derramado no dia de Pentecostes sobre a vida deles, eles vão se levantar e vão corajosamente pregar o Evangelho. E a pregação desse Evangelho vai resultar em crescimento da igreja. São 120 pessoas que estão dentro do cenáculo. Quando eles saem para proclamar no poder do Espírito Santo, 3.000 pessoas vão dar ouvidos e vão se ajuntar a essa igreja. Deus vai trazer essas pessoas por meio de acreditar na pregação dos seus apóstolos. Ao falarmos sobre o crescimento da igreja, o livro de Atos dos Apóstolos nos ensina, na prática, como isso aconteceu. Primeiramente, é importante salientar que houve um crescimento sustentável. Sustentável quanto? Como? Tanto em quantidade como em qualidade. Presta atenção nisso. Quantidade, qualidade. Qualidade, quantidade. Se uma dessas estiver desassociada da outra, nós não vamos ter o que nós chamamos de igreja de Jesus. A igreja, ela foi chamada para crescer, mas a igreja também foi chamada para crescer em vida com Deus. A igreja, ela foi chamada para crescer em vida com Deus. E crescendo em vida com Deus, ela gera crescimento numérico. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Está em Atos capítulo 2. Primeiro, crescimento quantitativo e qualitativo. Reparem que o autor de Atos, que é o Lucas, dos apóstolos, fez uma descrição numérica
do crescimento da igreja. No entanto, a partir de um determinado momento, parece não ser mais possível contabilizar, pois encontramos o registro de uma multidão dos que criam. Vocês vão entender um pouquinho mais disso. Olha o que diz o versículo. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. A seguir, alguns dados, que o autor vai apresentar dentro do livro de Atos sobre esse crescimento. Primeiro, nós falamos, dentro do cenáculo, Atos 1:15, 120 discípulos. Depois, nós temos 3.000 batizados em Atos 2:41. Em seguida, nós vamos ter 5.000 que se converteram, Atos 4:4. Milhares de judeus tornaram-se cristãos quando nós lemos Atos 21:20. Além do crescimento numérico, vocês viram que a igreja ela está avançando e crescendo numericamente? Podemos observar a expansão territorial do crescimento, devido à dispersão dos cristãos perseguidos. Também se percebe que a qualidade e o comprometimento dos cristãos dispostos a morrer por sua fé foi uma força para esse movimento, que crescia cada vez mais diante das dificuldades. Interessante, a igreja ela vai crescer numericamente, ela vai crescer geograficamente, porque aqueles que foram dispersos, Atos capítulo 8 diz que por causa da perseguição os irmãos foram dispersos, e agora eles saem de Jerusalém, eles saem da Judéia, eles vão para Samaria, eles chegam em Antioquia. Depois de Antioquia, eles vão, através de Barnabé e de Paulo, entrar agora na Ásia, eles vão agora entrar na Europa. A igreja está crescendo numericamente, a igreja está crescendo geograficamente, ela está se espalhando por todo o mundo daquela época, mas a igreja ela não deixa de crescer também de forma centrada nessa qualidade de vida cristã. É isso que Atos vai nos mostrar. Um crescimento numérico, um crescimento geográfico, um crescimento no comprometimento da sua vida espiritual para com Deus. O autor também vai fazer uma certa crítica quando ele fala sobre a questão do crescimento da igreja hoje. Hoje se busca muito o crescimento da igreja de forma numérica, sem se preocupar com o crescimento dela, tanto nessa dimensão de que nós fomos chamados para anunciar o evangelho entre todas as nações, mas, em primeiro lugar, há uma preocupação na questão da vida moral dessa igreja, e desse relacionamento da igreja com o seu dono, que é Cristo Jesus, com a cabeça que é Cristo Jesus. E ele finaliza esse tópico dizendo: hoje se fala muito em estratégias para o crescimento. E ele fala: há igrejas que pregam o legalismo e crescem. Igrejas legalistas crescem, igrejas baseadas naquilo que você pode, isso você não pode, Isso aqui, se você não fizer, influencia na sua salvação. É uma igreja legalista e elas crescem. Mas também as igrejas liberais, elas também crescem. Igrejas que dizem o seguinte: não importa o que você faz, basta você reconhecer Jesus como seu Senhor, você pode viver a sua vida do jeito que você quer, você é salvo. Cuidado, nem o legalismo é bom, nem o liberalismo é bom. Ainda há grupos que propõem sacrifícios, Você precisa sacrificar. Você precisa sacrificar para contribuir na sua salvação. Não, a salvação é dada gratuitamente. Não dá tempo para a gente entrar nesses méritos aqui. Mas, às vezes, o autor vai dizer que outras igrejas, que não exigem nada
disso aqui, elas não conseguem crescer. E então, o que faz uma igreja ela crescer? Nós precisamos pensar no que nós falamos anteriormente. A igreja ela cresce quando ela obedece ao Senhor, porque é o Senhor que faz a igreja crescer. No capítulo 2, diz que Deus ia acrescentando aqueles que haveriam de se salvar. Por quê? Porque eles viam a graça de Deus na igreja e eles então aproximavam para ouvir o Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para transformar a vida das pessoas. Se nós quisermos crescer, nós precisamos observar, nós precisamos valorizar o poder do Espírito Santo que quer agir em nós e através de nós. Terceiro e último ponto. Será que o Espírito Santo é desconhecido em nossos dias? Nós estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo. E o autor vai trazer que, em um certo momento, Paulo faz essa pergunta para alguns irmãos que fazem parte da igreja de Éfeso. Ele fala assim, observe o seguinte versículo, e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. A resposta dos crentes da igreja de Éfeso à pergunta de Paulo não significa que nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Certamente, conhecia os ensinos do Antigo Testamento a respeito do Espírito e com certeza tinham ouvido a mensagem de João Batista a respeito do batismo do Espírito Santo que Cristo traria nesse tempo. O que ainda não tinha ouvido era que o Espírito já estava sendo derramado sobre os crentes. A pergunta de Paulo nesse contexto refere-se ao batismo do Espírito Santo como revestimento de poder e capacitação para o serviço, da mesma forma que aconteceu com os apóstolos no Pentecoste. Então, Paulo faz essa pergunta, ele diz o nosso batismo é o de João, Paulo impõe as mãos sobre eles e o Espírito Santo vem agora habitar na vida deles e capacitar esses irmãos a serem cheios do Espírito e a testemunhar do Evangelho. O autor diz, ainda hoje, infelizmente, muitos crentes continuam sem saber quem é o Espírito Santo. Vivem a vida cristã sem se relacionar com ele. Presta atenção nisso. Não conhece, por não conhecer, não se relacionam. Porque nós só podemos relacionar com aqueles que nós conhecemos. Nós podemos ter um conhecimento geral das coisas, mas nós só conseguimos relacionar quando nós conhecemos alguém nas suas particularidades. Com ele, desconhece que ele é o Consolador. Isso aqui é interessante, porque lembra que eu falei que nós iríamos falar um pouquinho aqui? Quando Jesus fala assim, não fique perturbado o coração de vocês, mas eu vou enviar o Consolador. Esse Consolador aqui é o encorajador. No grego, na linguagem daquela época, trazia a ideia do advogado que se colocava ao lado do réu e que estava ali para estar ajudando o réu no seu processo de julgamento. Ele se colocava ao lado, ele era o conselheiro e ele era o ajudador. Paulo está dizendo, o Espírito Santo virá e ele se colocará não somente ao lado de vocês, mas ele estará dentro de vocês e estará ajudando vocês nesse processo, porque vocês eram réus, mas agora foram justificados por Cristo Jesus e o Espírito Santo vai fortalecer, vai ensinar e vai guiar vocês em toda a verdade. A outra palavra que Jesus usa é eu não vou deixar vocês órfãos, ou seja, o Espírito Santo tem esse propósito de ser o nosso Pai. Ele não nos deixaria sem paternidade. Na pessoa do Espírito Santo, nós recebemos tanto o Pai quanto o Espírito Santo, nós recebemos o Deus Trino que passa a habitar em nós. O autor diz, ele tem características pessoais. O Espírito Santo não é um poder ou influência, nem uma energia ou um fogo que desaba sobre nós.
Não podemos pensar no Espírito Santo como uma influência de Deus, uma força, algo que nós ligamos e desligamos. Não podemos pensar nele apenas como um fogo ou como um vento. Essa é uma característica dele. Isso fala a respeito dele. O Espírito Santo é uma pessoa, e nós entendemos isso quando o autor diz, ele tem características pessoais, é uma pessoa divina, isso é, tem características que lhe conferem uma identidade própria. O Espírito Santo é quem nos guia a toda a verdade. Como? Ele fala conosco, ele interage conosco, ele é uma pessoa que nos ensina. O Espírito Santo, ele é quem nos assiste nas nossas fraquezas. Paulo diz, às vezes nós não conseguimos nem orar e o Espírito Santo intercede em nós e por nós com gemidos inexprimíveis. E ele prossegue dizendo, não me entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Por que Paulo usa essa expressão em Efésios capítulo 4, versículo 30? Se vocês forem ver lá, Paulo está dizendo, não mintam uns para os outros. Não use linguagem indecente, não use linguagem que não é apropriada de um cristão. Quando vocês fizerem isso, vocês vão estar entristecendo o Espírito Santo, porque ele tem sentimentos, ele é uma pessoa. Ele veio habitar graciosamente, gratuitamente na vida de vocês. Valorize o Espírito Santo na vida de vocês. Não deixe que a mentira esteja na vida de vocês. Não deixe que a linguagem, indecente esteja na vida de vocês. Mas que vocês possam viver de maneira a glorificar aquele que habita em vocês, que é o Espírito Santo. Paulo, o autor, ele prossegue. Ele tem como ministério fazer vocês entenderem e amar mais profundamente as verdades de Deus reveladas em sua palavra. Assim sendo, gaste mais tempo com as coisas de Deus, buscando ser mais cheios do Espírito. Olha, ele quer nos guiar a toda a verdade. Nós temos batido nessa tecla. Você agora está tendo muito tempo. Então aproveite esse muito tempo que você está tendo para ter muito tempo com as Escrituras, porque é nas Escrituras que o Espírito Santo vai te ensinar e vai guiar você a toda a verdade. É nas Escrituras que o Espírito Santo vai te fortalecer. Lembra que nós falamos ontem aqui sobre desânimo? Quem é que nos anima? O Espírito Santo, porque ele é esse consolador e é esse poder motivador para sairmos de qualquer circunstância de desânimo. Por isso, Paulo, ele prossegue no capítulo 5, versículo 18 ao 21, dizendo, enchei-vos do Espírito Santo. Para você ter uma vida cheia do Espírito Santo, você precisa valorizar a companhia dele e buscar ter um diálogo bem aberto para com ele. Quanto mais você conhecer o Espírito Santo, tanto mais você compreenderá, crescerá na graça e se satisfará no grande amor de Deus, na obra de Cristo. Quanto mais você conhecer a pessoa do Espírito Santo, quanto mais você relacionar com ele, mais você terá graça da parte do Senhor para viver uma vida que glorifique o nome de Cristo Jesus, que testemunha a respeito de Cristo Jesus. Estamos na reta final e na nossa conclusão, o autor ele vai dizer o que é ter uma vida cheia do Espírito Santo. A vontade do Senhor é que sejamos cheios do Espírito Santo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus falou isso quando estava no templo e João disse que ele estava falando sobre o Espírito Santo. Compreendemos que quando cremos no Senhor Jesus, de acordo com sua palavra, somos inundados pelo seu Espírito. Daí resulta, olha o que é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Às vezes as pessoas confundem, e nós vamos tratar sobre isso em outras lições sobre dons, né? As pessoas confundem e pensam que ter uma vida cheia dos dons do Espírito é ter uma vida, onde os dons manifestam em nossa vida,
é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Não, não. Ter uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida marcada. Por isso aqui que o autor vai nos dizer. Ele vai dizer assim: daí resultam os rios de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É o que está escrito lá em Gálatas, capítulo 5. Como é que nós temos uma vida cheia do Espírito Santo e uma vida que vai resultar em fruto, uma vida que vai resultar em testemunho, uma vida que vai resultar em expansão da obra do Senhor, de crescimento da obra do Senhor, tanto numericamente quanto em qualidade? É quando nós temos o fruto do Espírito Santo, quando nós manifestamos com a nossa vida o amor, a alegria, a paz em tempos, de lutas, a paciência no momento em que formos testados, a amabilidade, é esse ser que ama, que vive uma vida de amor para com aqueles que estão ao seu redor. É uma vida de bondade, é uma vida que expressa a bondade no seu dia a dia. Esse tempo é tempo de você ser amável e de você ser bondoso para com aqueles que precisam de algo, de uma palavra, de um alimento, de um conselho. Esse é o tempo de manifestar a bondade de Deus para com as pessoas. É uma vida de fidelidade, é uma vida de fé na prática. É uma vida que diz, ainda que faltar o fruto da vide, ainda que as ovelhas forem tomadas do curral, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque para mim o que basta é a minha fé manifestada em fidelidade para com Ele. Não importa se eu estou no templo com os irmãos ou estou em casa com a minha família. Aqui eu valorizo a minha fé e a minha fidelidade para com o meu Senhor. É uma vida de mansidão e uma vida que domina esses instintos maus que ainda habitam em nós. Dessa forma, o caráter de Cristo é formado em nosso interior, tornando-nos semelhante a Ele. Queridos, vocês que estão aí participando, o Espírito Santo veio para habitar em nós e veio para nos fazer pessoas parecidas com o nosso Senhor Jesus Cristo, o primogênito entre muitos irmãos que somos nós. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Que Deus nos ajude a termos uma vida cheia do Espírito Santo. Que Deus nos dê a graça de manifestarmos nesse tempo e em todo tempo o fruto do Espírito, de amor, de alegria, de paz, de mansidão, de domínio próprio e de toda essa graça que Ele nos concede nesse tempo para podermos viver. A minha oração é, Senhor, nos ajude, nos capacite a viver nesse tempo, de forma que possamos refletir a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesse tempo tão difícil, nessa sociedade tão permissiva. Nos abençoa, Senhor, nos fortalece, Senhor. Fortaleça a vida de cada irmão com a Tua paz nessa manhã e com a Tua força nessa manhã, na pessoa bendita e maravilhosa do Espírito Santo. Que Ele continue consolando e animando cada uma das pessoas que o conhece e que Ele continue guiando cada um de nós em toda a verdade. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós finalizamos agora e estamos aqui para lembrar que às 19h30 nós temos o nosso culto e eu quero o nosso culto a Deus e quero incentivar todos os irmãos a lerem o capítulo 2 da carta aos Efésios que nós estaremos meditando nessa noite. Que Deus te abençoe nessa manhã, um abraço, que a graça do Senhor te acompanhe durante todo esse dia e durante toda a sua existência em Cristo Jesus. Amém.